Olá, estamos aqui para mais uma aula sobre filosofia e nesta aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Fake News 2. Já falamos no Fake News 1 e agora falaremos no Fake News 2. Estamos na semana do conhecimento para melhor esclarecer e também estamos em período de eleição. Então, vamos conhecer um pouquinho o que é essa tal de fake news. Bom, fake news é necessário que a gente conheça um pouquinho para que a gente receba algumas informações. Então, quando a gente vai receber algumas informações, é bom que a gente tenha esse cuidado. Existem ferramentas que auxiliam a gente a perceber o que é essa fake news. Antes de propagar, vamos verificar. Isso é muito interessante. Bom, como identificar uma fake news? Primeira coisa é uma fraude na forma de conteúdo, na forma e no conteúdo. Primeira coisa é uma fraude, não é verdadeira. Então, uma fake news, ela tenta imitar a estrutura de uma notícia de verdade. Ela tenta imitar um veículo de imprensa sério. E muitas vezes as informações trazidas ali são completamente mentira, são inventadas por alguém dentro de um contexto. Isso que é a fake news, que a gente tem que começar a cuidar. Por falar em fake news, elas são publicadas em sites, muitas vezes não, sites meio obscuros, que não pertence a uma empresa de jornalista ou a um jornalista especificamente, né? Um profissional teria outros cuidados. Muitas vezes os textos são vinculados de forma anônima. E aí, alguns exageros na questão do português, na formatação, pontuação, né, indica aquele conteúdo, né, ou falso, assim por diante. Então, a fake news, ela trabalha dentro dessa proposta. Outra situação que a gente tem que começar a pensar é que o texto mentiroso, ele traz uma carga emotiva muito grande, né? Então, veja bem, olha o que pode acontecer com seu filho, com a sua filha, tal, né? Não desligue isso aqui até o final, porque comece a desconfiar. Normalmente são preconceituosos, apelam normalmente para teorias de conspiração, e é importante checar o conteúdo disso para ver o que está sendo publicado. Veja a data da foto, veja a data do vídeo, pesquise no site aonde daquele conteúdo, por exemplo, se for sobre a saúde, no Ministério da Saúde, se for um site que fala, por exemplo, de um órgão de imprensa, pesquise esse órgão de imprensa, né? Essa notícia bombástica nem sempre é verdadeira. Além de que temos que cuidar que pode ser o quê? Pode ser vírus. Além disso. Então, tem que ver quem foi que replicou isso. Então, se está falando de uma situação, vá no site verdadeiro, vá na origem do site para verificar se essa informação procede ou não. Vamos a alguns fake news, alguns exemplos. Exemplo de fake news ligado à saúde, que é um absurdo, que não existe lógica para isso. Vacina causa autismo. Jamais isso vai ocorrer. Isso é uma violência que é feita com o ser humano. Não pode existir uma notícia dessa. Desodorante pode causar câncer de mama. Aonde se viu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A terceira, usar celular pode causar câncer. Puxa vida. Outra, a quarta, usar micro-ondas pode afetar a saúde. Gente, não tem lógica. Alimentos que curam o câncer. Aí tá, consulte o Ministério da Saúde para você ver, né, e combate essas fake news. Então, não tem nada a ver esses 5 anúncios. E já foi anúncio circulado na internet. Esses 5 anúncios aí já circulou na internet. Então, gente, é humanamente impossível alguém acreditar num devaneio desse. Mas vamos ao nosso quiz de hoje.
Nosso quiz de hoje diz o seguinte: para evitar fake news, é importante o quê? O que é importante? Logicamente, lendo as duas questões, é importante a letra B, verificar as informações divulgadas em notícias antes de reproduzi-la. Antes de reproduzir, a gente tem que olhar quem é que publicou, quem publicou e assim por diante. Bom, respondido ao quiz, vamos às consequências catastróficas. Governos podem ser eleitos, governos podem ser derrubados, informações equivocadas podem ajudar a propagar doenças, implica em, e quando você publica nas suas redes sociais, você implica em punição da lei. Você é responsável por aquilo que você publica, principalmente nas redes sociais. Então, tem que ter um certo cuidado com isso. Por quê? Porque a gente pode ter uma resposta juridicamente disso. Ou alguém que processa nós, ou seremos processados pelos próprios órgãos de imprensa séria. Então, cuidado com o que fala na internet. Você é inteiramente responsável, seja onde estiver, atrás ou não do computador, ou no alto, não importa onde você esteja, você é responsável pelo que diz. Onde quer que seja, você vai ser responsável. Então, não adianta, e muitas pessoas se sentem meio que protegida quando está, né, na frente do seu celular ou na frente do seu computador, notebook, tablet, enfim, e acha que você pode publicar tudo, não pode. Você pode estar propagando uma fake news e você será responsabilizado não por ter produzido material, mas sim por ter compartilhado, por ter espalhado, por ter ajudado a divulgar uma notícia errada, por ter causado problema a uma sociedade. Enfim, as redes sociais podem ser o quê? Letra A ou letra B? Então, letra A, as redes sociais podem criar mecanismo, as redes sociais criam um mecanismo que impeça a propaganda da fake news. Então, seria isso que a gente tem que tomar alguns cuidados dentro da fake news, de como que a gente vai atuar isso, ou como que a gente vai trabalhar esse processo das fake news. Então, recordando, por que o mecanismo de propaganda de fake news? A gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente vai falar e como a gente vai falar. Vamos voltar lá naquela primeira tela. Ó, nessa tela aqui, primeira tela não, nessa tela que a gente falou. Veja bem, isso aqui foi notícia de fake news. Já rodou essa notícia pelo Brasil todo. Alimento que cura câncer, gente. O primeiro, o alimento não é cura para nada, o alimento é preventivo. Usar micro-ondas pode causar câncer. Né? Não existe uma lógica disso. Usar celular, né? Agora, essa do desodorante aí eu achei o máximo. Né? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Vacina pode causar autismo. Da onde que criaram esse tipo de processo? Então, a fake news ela vem exatamente dessa proposta errada que existe dentro de uma sociedade. Então, por isso que é criar mecanismo que impeça a propaganda da fake news. Vamos ver mais um exemplo aqui. Voto censitário. E o que é voto? Voto censitário e voto universal. Qual é a diferença disso? Então, voto universal é aquele voto que nós conhecemos. É aquele voto que nós já... cada pessoa vale um voto. Né? Então, dentro disso é o voto universal. É aquele que a gente está acostumado aqui no Brasil. Não importa a sua quantidade de dinheiro, não importa quão rico, quão pobre você é, quão branco, quão preto, quão alto, quão baixo, gordo, magro, não importa. O seu voto é um voto. O seu voto vale um. O seu voto é tão importante como qualquer outro voto. Isso é um voto universal. E o que é um voto censitário? O voto censitário,
ele é um voto pela quantidade de dinheiro que você tem. O Brasil já teve isso. O Brasil já teve voto censitário. Mas hoje, não mais. Hoje não existe mais essa possibilidade. Então, dê uma olhada nisso aqui, ó. Homens, mais de 25 anos, mais de 25 anos, renda anual de 100 mil réis ou 1 milhão de réis, né? Para ser votado, era necessário ter uma renda ainda mais elevada. Então, isso aqui já foi notícia no Brasil. Então, se pegar essa notícia de lá e trazer para cá, vira fake news, porque hoje não é mais. Hoje o nosso voto é o voto universal. Ou seja, nós votamos de forma universal e não mais de forma censitária, igual já foi no Brasil. Esse voto censitário, ele está todo num contexto de Brasil, de colonialismo, de que os coronéis levavam os funcionários até a sessão para ser votada, cuidava deles, para ver se eles votavam mesmo ou não. Aqui, junto ao voto censitário, a gente tinha o voto público. Hoje, o nosso voto é secreto. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente comete alguns erros básicos na hora de... Então, tem que ver quando que essa notícia foi vinculada. Aqui tem Barack Obama, né? Aqui tem os índios brasileiros, aqui tem a propaganda do Exército, né? Ali os soldadinhos, e tem o povo. Não importa quem você é, se você é índio, Barack Obama, o Exército, você vai seguir uma coisa chamada Constituição Brasileira. É isso que tem que seguir. Está na lei? Ok, vamos obedecer. Não está na lei? Não vamos obedecer. E assim por diante. Então, combater a fake news significa estar antenado com essa nossa Constituição brasileira. Está na convergência com a Carta Magna, ou seja, com a nossa lei maior, que é a Constituição de 88, considerado por todos e por boa parte do mundo, aí fora do Brasil, considerada a Constituição cidadã. É uma Constituição quase que perfeita. Atende aos interesses sociais, atende a classe econômica, da classe alta econômica, os pobres. Então, é uma Constituição muito cidadã. É considerada a Constituição Cidadã, nossa Constituição de 1988. É uma Constituição maravilhosa. Ok? Então, vamos combater fake news. Cuidado com o que você publica. Tire o dedo nervoso do seu celular. Leia antes. Dá uma olhada na fonte. Então, por exemplo, se você viu uma notícia ali falando, por exemplo, que o governo vai aumentar o salário mínimo em tanto, ou o governo vai reduzir o salário mínimo. Entra lá no site do governo e veja se isso é verdade. E assim por diante. Então, essas informações são necessárias para que você combata a tal da fake news, que hoje é um problema muito sério que temos na sociedade. Muito obrigado por assistir essa aula e até uma próxima.